Olá, pessoal! Vamos aqui ao nosso curso. Rapidamente, vamos ensinar como vocês vão utilizar o painel de preços, a nova ferramenta criada pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que vocês possam, então, elaborar a pesquisa de preços, a pesquisa de mercado, em todas as contratações que os órgãos e entidades públicas forem efetuar. Lembrando que o painel de preços é agora a medida prioritária para a confecção da pesquisa de mercado, conforme a Instrução Normativa número 3 de 2017, que alterou a Instrução Normativa número 5 sobre pesquisa de mercado. Bom, então aqui, para utilizar o painel de preços, a gente vai acessar o site paineldepreços.planejamento.gov.br. Esse aqui é o layout, então, do site. Observem que vocês vão poder efetuar a pesquisa, tanto por materiais quanto por serviços. A ideia é a mesma. Então, só para exemplificar, a gente vai clicar em materiais para fazer a nossa pesquisa real aqui online com vocês, para que vocês acompanhem o passo a passo do processo de pesquisa de mercado. Bom, então, a gente vai aqui para a primeira página, o primeiro passo, cliquei em materiais, e aqui a gente tem os filtros para pesquisa. Pessoal, vocês podem utilizar qualquer um desses filtros. O site ele já é automaticamente carregado com esses dados, esses gráficos que vocês estão vendo aqui, é o ano corrente da compra, então 2017, mas é possível também a gente conseguir alterar esse filtro aqui do ano da compra, se tiver alguma especificação, porque a gente sabe que pesquisa de preço tem que ser sempre efetuada com base em valores mais recentes. Mas dependendo do mês que você está aí no ano corrente, há sim a possibilidade de utilizar os meses anteriores do exercício anterior, então, para a gente conseguir fundamentar a nossa base de dados. Então, nos filtros, pessoal, vocês podem utilizar qualquer método aqui de pesquisa, o ano da compra, nome do material, código do material, descrição, CNPJ, CPF, nome do fornecedor, a unidade de fornecimento, o órgão, o código, né? Da entidade administrativa, a modalidade de compra, se é dispensa, se é concorrência, se é pregão, e o período de compra, que é para que a gente possa fundamentar a nossa base a partir de agora, de acordo com o período escolhido. Então, partindo do pressuposto que é um leigo que vai utilizar, que não tem aí o código do material, a gente vai fazer a pesquisa para o ano de 2017, vamos considerar o período de 2017, eu não vou modificar, e vou escrever o nome do material que eu preciso, então, fazer a minha cotação de preços. Então, por exemplo, vamos cotar aqui ração animal. Bom, escolhi a minha base, tá? Observe então, pessoal, que aqui a gente tem que selecionar a unidade. Se vai ser por quilo, se vai ser por saco. O saco ele tem 20 quilos, 25, 40 quilos. Então, é aqui que a gente seleciona o objeto que vai ser precificado. Então, nesse primeiro gráfico verde, a gente vai escolher a unidade, a gente vai escolher o formato do objeto, por exemplo, se é água, se é o litro, se é o galão, se é um medicamento, se é creme, se é ampola, bisnaga. A gente vai, então, escolher para que a gente possa fazer a cotação dentro de uma realidade, dentro de valores de objetos similares. Não adianta aqui a gente deixar todos os critérios buscados pelo sistema, porque aí a gente vai comparar a tonelada com o quilo, a gente vai comparar o preço de um saco de 40 quilos com um saco de 20. Então, a gente tem que utilizar aqui para escolher o objeto bem específico, bem similar ao objeto que você pretende licitar. Então, no primeiro gráfico, a gente tem aqui a quantidade de processos de compra por material. Observem que 55 processos já foram efetuados pelo sistema, já que o sistema utiliza a base de dados do Compras Governamentais, né, Comprasnet, e do CIASG, e aqui
são aqueles valores no gráfico azul que aglutinaram aí os maiores montantes de valor em relação aos processos desse objeto que a gente está pesquisando. Descendo um pouco mais, você tem aqui nesse primeiro gráfico de linhas quais são os períodos, então, do mercado em que o valor desse objeto é menor e quais são os períodos que ele é maior. Então, olha isso aqui, como vai auxiliar a administração a também organizar suas compras e contratações, obviamente, em períodos que o mercado transforma o valor daquele objeto em valores mais baixos. Então, a gente não vai deixar para fazer a compra, a contratação, por exemplo, olha lá, em abril, olha como subiu o valor, realmente os valores mais altos do mercado para esse período em relação à ração animal. Nesse outro gráfico aqui ao lado, de fornecedores, ele vai mostrar para a gente os fornecedores participantes na barra verde e os fornecedores que venceram nas barras azuis, separados por região. Então, a gente consegue também coletar as regiões onde aglutina aí o maior número de fornecedores daquele objeto que foram efetivamente comprados, contratados pela administração. A gente seleciona, então, o objeto, tá, pessoal? Vamos selecionar, por exemplo, aqui saco de 40 quilos. E aí o sistema ele já vai ser todo recalculado para o objeto que foi selecionado. Então, selecionei, olha lá, os gráficos eles já são recalculados. Observem que para esse tipo de objeto que eu selecionei de 40 quilos, né, o saco de 40 quilos, eu tenho 5 processos de compras, tá? Esses são os maiores valores. Aqui o gráfico de linhas mostrando para a gente a baixa e a alta no mercado e separado por região os fornecedores que participaram na barra verde e os que ganharam na barra azul. Aí eu vou avançar a minha análise. Vejam, pessoal, que o sistema já me fornece a média, a mediana, o menor valor e o maior valor desse objeto que nós estamos pesquisando, dentro de 5 processos de compras, que foi o que o sistema utilizou. Então, nesse momento, aparece um outro gráfico aqui que mostra para a gente também quem são os órgãos que efetuaram as contratações, aqui os valores mais altos. A gente clicando em cima, a gente tem informações detalhadas sobre cada uma dessas contratações. E mais, olha lá, o sistema ele traz a possibilidade de você fazer a média, né, a estimativa, por região, então por estado, por região, resolvendo aquele problema que muitos alunos sempre me indagavam nos cursos da Viana e consultores, sobre, olha, professora, aqui no meu estado o preço é diferente por conta dos translados, os fornecedores que entregam lá em Goiás, em São Paulo, não são os mesmos aqui para o Distrito Federal, por exemplo. Então, aqui a gente já tem como resolver essa estimativa de mercado, adequando a pesquisa de mercado o mais próximo possível da região, do estado de vocês. Então, é possível também fazer a seleção, basta a gente clicar aqui nesse mapa, no nosso estado, o estado que a gente quer, então, selecionar a região para deixar mais específica ainda a pesquisa de mercado. Seguindo em frente aqui, pessoal, na nossa análise, eu venho para a próxima etapa aqui, a terceira etapa, que traz todo o detalhamento das compras que foram feitas relativos ao objeto que a gente selecionou naquele período, com nome do órgão, nome do fornecedor, a data da compra. Então, a gente tem aqui transparência. E olha lá, eu estou fazendo essa pesquisa como cidadão. Então, qualquer um consegue fazer uma pesquisa como essa e ficar com consciência dos valores que estão sendo praticados, as licitações efetivamente homologadas. Esses valores aqui, pessoal, são de licitações homologadas, não são valores fictícios, valores inventados. Então, quando a gente faz a busca no sistema, a gente vai chegar em licitações e contratações que efetivamente ocorreram, foram adjudicadas e homologadas pelo órgão ou entidade pública. E mais uma dica. Então, no vídeo anterior, quem não assistiu, assista ao vídeo anterior, que a gente explica como é que funciona a instrução normativa. Existe a possibilidade de você
excluir aqui, então nesse xizinho você exclui aquelas ofertas que estão com valores muito elevados ou inexequíveis, então para não viciar a pesquisa de mercado de vocês. E aí a gente tem a possibilidade de emitir um relatório detalhado e um relatório resumido, que a gente vai poder anexar ao nosso processo.